um melhor aproveitamento dessas águas. Então, assim, como desenhar um sistema de água na propriedade. E a aula vai ser ministrada pelo professor Roberto Mendes, que é o nosso professor do CERTA de permacultura. Vai com você, professor. Beleza, então boa noite a todos, né, e a todas. Obrigado por ter entrado hoje, né, para esse webinário novo aqui, né, nesse dia de hoje. A temática já foi exposta, né, a introdução do design hidrológico das propriedades rurais, né, e é justamente essa tentativa de a gente poder aprender como controlar e como distribuir essa água da melhor forma possível na propriedade rural, né. Então, eu já vou começar a apresentação, porque a gente ficou de ser muito pontual para ver se a gente consegue fazer todo o trabalho perfeito, né? Eu vou compartilhar a tela. Bom, tá todo mundo vendo aí, não tá? Sim. Deixa eu mexer aqui para... Pronto, então, a temática é essa, né? Introdução ao design hidrológico das propriedades rurais, né? E a tentativa que a gente quer trabalhar hoje é tentar fazer com que vocês entendam como a gente pode fazer um desenho na propriedade para obter mais água, terra e carbono em qualquer terreno, né? Então, esse é o objetivo maior, né? Aprender a desenhar, aprender a entender como é esse manejo, né? Para poder a gente ter mais água, o nosso solo não ir embora e até também a gente tentar ter a maior quantidade de carbono no solo. Quando eu estou falando de carbono, eu estou falando de biomassa, de matéria orgânica, né? Então, a gente quer saber, praticamente, como projetar para ter água em abundância, né? Por exemplo, essa propriedade aí, olha aí a água em abundância até na frente da casa, né? Então, como é que a gente pode desenhar para que esta abundância aconteça também nas propriedades da gente? E, para começar essa apresentação, eu quero trazer uma fala desse senhor aí, que é do Zimbábue, né? O nome dele é Zefania, né? Zefania. E o interessante é que, por ele viver nessa região seca, né? Nessa região muito seca do Zimbábue, ele só contava com a água da chuva para cultivar o alimento de sua família, né? Por isso, toda vez que chovia, ele saía andando pela sua propriedade, observando como a água fluía, como a água escorria, né? Onde ficava úmido por mais tempo e onde a vegetação se mantinha mais hidratada por mais tempo. Então, isso era o exercício que ele fazia permanentemente quando estava chovendo, para poder entender como era o comportamento da chuva e da água dentro desse espaço que ele tinha o domínio, né? Que era a sua área. Então, ele terminou trazendo essa fala aí, né, muito interessante, né, que eu planto e colho água da chuva, né? Eu planto e colho água da chuva. Então, este é o objetivo que a gente vai querer estar tratando com vocês, né? Porque, para a gente entender bem, uma agricultura permanente, ela deve beneficiar o camponês, sua terra e a paisagem, né? E à medida que as terras do agricultor vai se tornando mais ricas, ele também deve se tornar mais rico, né? Isso é uma frase também do P.A. Yomas, que é o cara que trabalhou muito com essa coisa das linhas chaves que a gente vai trabalhar. E a gente tem que entender o seguinte: sempre por trás de uma bela paisagem tem a presença imprescindível da água no processo, né? Então a gente tem que estar muito claro para isso. Eu não basta estar vendo a água, mas só eu ver que tem muitos vegetais, a vegetação está muito abundante, eu tenho certeza que por trás aí tem muita água acumulada nesse espaço, né? Queremos domesticar a paisagem, né? Sempre o homem quer isso, dominar a paisagem, domesticar ela, mas normalmente a gente termina esquecendo de aprender a domesticar a água, né?
que é a base da produção, né, e da permanência da vida nessa paisagem. Então, temos que aprender a domesticar esta água dentro da propriedade. Por exemplo, essa paisagem aí, de chuva, né, anima todo agricultor, né? Este reabastecimento de água é necessário para aumentar a vida do ambiente. Então, se isso daí nos anima, então a gente tem que saber ter o domínio maior dessa água para poder a gente ter este domínio maior e ter condições de ter uma produção muito mais estável, muito mais segura, muito mais garantida nesse processo. Aí vem a pergunta, né? Como manter esta área úmida nessa paisagem que está aí, né? Evitando escorrimento. Normalmente, a gente vê que esse espaço, por até ter pouca vegetação, normalmente quando chove, as chuvas vão terminando, não infiltra com muita facilidade no solo, que às vezes o solo está compactado por ter perdido praticamente toda a sua vegetação, e essa água a tendência a escorrer, né? Então, ó, está chovendo, mas quase toda a água está indo embora, levando toda a riqueza mineral do solo, né? O que fazer para evitar isso? Vocês estão vendo que a cor da água aí está turva, né? Com muita matéria orgânica, e está dizendo que boa parte da riqueza do solo está indo embora nesse processo, né? Então, isso é uma preocupação muito grande, né? Então, a gente pensa como evitar esse tipo de coisa. Olha aí também essa paisagem, chovendo, mas a gente está vendo que tem muito escorrimento de água. Olha, água descendo, água escorrendo, e essa água está indo embora, né? E esta água depois, com certeza, vai fazer falta no ambiente, né? Olha aqui também, ó, no sertão, olha a quantidade de água que está escorrendo desse córrego aí, né? Outra imagem também mostrando essa quantidade de água que cai e a gente não consegue aproveitar pelo menos uma boa parte dela, né? Por exemplo, a gente está vendo essa paisagem aí, né? Então pense que toda esta água deveria estar retida e armazenada no solo. Essa água que está aqui embaixo nesse barreiro, né? Vocês estão vendo que a água está turva e significa que esta água que devia estar ficando no alto, ela está escorrendo todinha para essas áreas mais baixas daqui, né? E é justamente isso que a gente tem que ver, como é que a gente vai poder distribuir melhor esta área, a água, nesta paisagem. Em uma pluviosidade anual de 800 milímetros de chuva, né, anual, significa que em cada 1 metro quadrado de área caiu 800 litros de água durante o ano. Imagina, 800 litros de água durante o ano. Então, isso significa, logo, que em 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados, recebeu 8 milhões de litros de água. Você sabe quantas caixas d'água de 1.000 litros esse volume representa? Só basta multiplicar, né? Ou dividir, né? 8 milhões dividido por 1.000, então são 8.000 caixas d'água de 1.000 litros. Então, é uma quantidade de água muito grande. Muito grande. O problema é que a gente não sabe ter o domínio, o controle para poder armazenar boa parte dessa água que está chovendo. Não é? Precisamos entender que para ter a presença de água é necessária a existência de vegetação. E quanto mais abundante for esta vegetação, mais água será captada e armazenada. Então veja que quando a gente está desenhando as nossas propriedades, existe uma grande preocupação nossa de quem está mexendo com agroecologia em tentar aumentar essa abundância de vegetação. Daí é que entra os processos dos sistemas agroflorestais, tentando recuperar aquela paisagem ou regenerar aquela paisagem de uma forma que a gente possa ter uma estratificação muito grande, porque quanto mais estratificação, mais plantas diferentes, mais raiz diferente, mais proteção e mais infiltração de água no solo. A presença humana em qualquer lugar, né, com o objetivo de permanência por longo tempo, deve ter muito claro que é indispensável o cuidado com o patrimônio biológico e, em especial, com a água, né?
Então, para a gente manter, se a gente está falando de permacultura, de permanência, de paisagens que se recuperem, então é claro que a gente tem que estar preocupado com esse recurso importante que é a água. Suprimento de água, hidrologia da propriedade, né? A água determina, para vocês terem ideia, a posição da maioria das infraestruturas e dos elementos nas propriedades. Onde encontra água, onde você tem água acumulada, né? Você vê que é onde você quer normalmente implantar as estruturas que você precisa, né? Todo assentamento humano está em função dessa água, né? Qualquer desenvolvimento que pretenda ser sustentável deve considerar, em primeiro lugar, a disponibilidade desse recurso vital. Então, tudo isso eu estou trazendo que é para a gente cada vez mais justificar a importância da gente ter o controle e o domínio desta água na paisagem. É necessário entender o ciclo da água na propriedade para criar um sistema hidrológico que ajude minhas atividades, né? Logo, é preciso aprender a captar água da chuva, reticular a água no terreno. Reticular quer dizer distribuir a água no terreno, criando sistemas de irrigação, montar sistemas de armazenamento de água nas partes mais altas do terreno e criar sumidouros de água. Quando eu estou falando sumidouro de água, é onde a água vai se infiltrar e entra de chão adentro para alimentar os lençóis freáticos da propriedade, né? O planejamento e design hidrológico consiste em uma série de princípios, técnicas, né, e sistemas que se utilizam para coordenar um plano de desenvolvimento que termina redundando na regeneração e estabelecimento das terras e da paisagem. Para a gente ter ideia, se perde 20 toneladas de solo por hectare ano para produzir apenas 500 quilos de alimento. Isso é um dado muito grave, gente, né? E essa tonelada de terra todinha é perdida justamente pelo escorrimento da água que não entrou no solo. Não entrou no solo. Gente, 2 minutinhos, viu? 2 minutinhos mesmo. Mori, fala mais baixo, por favor. Gente, vou aproveitar para avisar que o certificado é na lista, tá? Que eu estou passando o link. E se tiverem perguntas, pode deixar no chat, que depois faço, professor. Desculpa aí, gente. Professor Roberto, o seu microfone está cortando um pouco, professor. É Edson. Mas não sou eu não, companheiro, é a internet. Não, infelizmente, eu não tenho domínio sobre isso. Obrigado. A internet, e olha que a minha é fibra ótica. Imagina. Então, repetindo, né? Desculpa aí, gente. Se perde uma faixa de 20 toneladas de solo por hectare ano, né? Para produzir apenas 500 quilos de alimento. Então, a primeira ação para um bom sistema hidrológico é o controle da erosão, né? E o incremento permanente de biomassa ao solo. Então, pensa que para poder eu começar a pensar o sistema hidrológico da minha propriedade, eu tenho que logo ver quando acontece a erosão, onde é que está vindo toda essa água, está indo embora, para poder eu saber controlar isso e, ao mesmo tempo, incrementar a produção de mais biomassa para incorporar o solo, né? Então, quanto mais biomassa no solo, quanto mais matéria orgânica no solo, quanto o solo mais coberto, mais a gente pode já evitar essa evaporação, evitar escorrimento e fazer com que essa erosão entre um pouco em controle. O bom seria que um pingo de chuva, ao cair, né, ele não levasse muitas partículas, ficasse desse jeito aí. Mas o problema, normalmente, o que acontece é isso, né? A gente está vendo que o pingo de chuva caiu no solo, levantou muita argila, né? E veja que a quantidade de água que está indo embora todinha, causando erosão, e toda essa parte que está indo embora com essa cor barrenta é justamente a argila, que são os elementos, né, a partícula do solo, que consegue segurar os minerais no solo, né?
uma parte é feita pela argila e a outra é feita pela a matéria orgânica decomposta. Mas veja que aqui, praticamente, essa argila está indo embora todinha, vai e sendo carreada pela água e levando toda a fertilidade do solo, né? Quer dizer, o prejuízo não só está na perda da água, né? Tá a perda da água que está indo embora, acompanhada com toda esses minerais aí que estão partícula de argila. E outra coisa muito séria é justamente essa compactação do solo, né? Pelo nosso manejo, que muitas vezes é errado, né? Então, se está vendo a compactação aí, está muito séria. Olha aí. Então, cria uma laje abaixo de alguns centímetros de solo e a gente percebe que a água não consegue se infiltrar com muita facilidade num solo desse. Então, a tendência é escorrer. A tendência é escorrer, não tem como, né? Está aí eu mostrando uma caneta para a gente ter ideia. Veja que a compactação, a raiz da planta foi descendo, mas quando chegou aqui, ela encontrou uma laje e a raiz foi descendo de lado. Então, isso prejudica demais o desenvolvimento e os resultados econômicos produtivos que a gente está esperando da nossa produção, né, dos nossos plantios. Olha aí a quantidade de água empoçada, mostrando que esse solo está altamente compactado, né? O que a gente quer é justamente imitar o que a natureza faz, né? Irrigar, reticular, distribuir a água da melhor forma possível em todos os espaços. Quando a gente olha a bacia hidrográfica de um rio, como dizer, de reticulação, que este rio consegue levar esta água para todos os espaços, né? Mesma coisa também acontece com o corpo humano, no nosso sistema circulatório, do mesmo jeito, né? Então, a tentativa que a gente quer fazer nas nossas propriedades é como a gente faz isso. Como é que a gente reticula, como é que a gente distribui de uma forma muito bem distribuída com água, mas que ela fique úmida. Que possa durar muito mais tempo essa umidade no solo. Na topografia do terreno, né? Se eu quero ter o controle da água, eu vou ter que mexer um pouco na topografia do terreno. Algumas podem ser implementadas manualmente, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Com o uso de canais, caminhos e outros, requer maquinária mais pesada, depende da topografia e do trabalho que a gente quer fazer. Mas, independente de ter máquina ou não, a gente também consegue fazer um desenho hidrológico, né, de forma manual. Também implica técnicas e estratégias de cultivos diferentes. Não basta só a gente criar o sistema de reticulação de água, se o cultivo, se eu estou plantando também ajudando para a água ir embora, né? Plantando sem ser em curvas de nível, né? Ou tentando plantar somente subindo e descendo as ladeiras do declive do terreno. Então, todo esse trabalho prepara as terras para absorver rapidamente e cada vez mais água de chuva, que é o que a gente vai tentar fazer. Então, por aqui, olha, a gente começa a perceber que, além do formato dos plantios, né, esse design que vocês estão vendo é o design que vai sendo construído a partir de curvas de níveis, né, ou em nível ou em desnível, depende do trabalho que a gente vai fazer, mas estas formas arredondadas é a forma mais harmoniosa, mais elegante que a gente pode distribuir a água nessa paisagem de uma forma onde toda a água que cai, ela vai ser distribuída em quase todos os espaços, né? E vejam que, além de ter esses formatos, curvas, também vocês estão vendo que está começando a ter uma diversificação, uma estratificação de plantios que acompanha essas curvas, tentando fazer cada vez mais aumentar essa estratificação, aumentar a devolução de biomassa no solo, aumentar a quantidade de raízes profundas e superficiais no solo,
ajudando na infiltração desta água, impedindo que ela escorra, né? Então, é um design que é projetado, que nós podemos intervir nesse design, né? Aqui, do mesmo jeito, olha, vocês estão vendo que a gente daqui a pouco vai estudar uma microbacia, mas vocês estão vendo aí que essa parte desse caimento é uma bacia, ou uma microbacia, onde também está começando a ter a preocupação em fazer plantios que eles se harmonizem com a topografia do ambiente, né? Aqui, do mesmo jeito, né? Olha como está desenhado esse espaço, né? Existe uma área de contenção, vocês estão vendo aqui que eu vou ter até chamando a atenção, né? Uma área de contenção e área de plantio e cultivo. Quer dizer, este formato que está aqui é justamente aquele formato que a gente começou a fazer lá no CERTA, com a turma A, B, C e D, né? Naqueles terraços, que teve até algumas pessoas que foram contra, foram um pouco radicais, mas a tentativa era para fazer com que vocês entendessem como começar a aprender a fazer terraceamento para poder a gente ter um plantio muito mais harmonioso com o formato e o declive do terreno. Então, isso aqui são tudo técnicas, gente, técnicas que melhora a distribuição e esse sistema hidrológico da propriedade é melhor reticulado, melhor distribuído. Professor, veja que não só basta ter os terraços, que até os plantios vão acompanhando também o mesmo formato dos terraços, né? Propriedades aí divididas, mas veja que todas elas têm uma lógica que estão buscando entender e levar em conta esta harmonia, o declive do terreno natural para poder captar melhor e distribuir a água. Aqui do mesmo jeito, né? Então, este trabalho, a gente olha assim e diz, é lindo, bonito é, mas ele não só é bonito esteticamente, é garantir a melhor distribuição desta água na paisagem, né? Aqui do mesmo jeito, eu estou trazendo várias imagens para vocês entenderem que isso não é uma ideia agora, né? Tem muitos países que já vêm fazendo isso, né? Muitos, desde a antiguidade já se faz isso. O problema é que parece que a gente foi esquecendo dessas tecnologias, né? E é preciso hoje a gente reavivar esses processos. Aqui do mesmo jeito, ó, tá vendo? Olha que lindo. É? Então, esse trabalho todo é levado em conta esta harmonia com a declividade do terreno. Aqui também. Aqui também. Então, são várias imagens. Bom, vamos agora aprofundar um pouquinho essa coisa da paisagem, água e topografia, né? Então, é preciso conhecer as leis que regem o fluxo das águas sobre o terreno, né? Veja. Oi? Roberto, Bruno. Roberto, deixa eu te sugerir. Oi, fala. Como tu tá com a conexão um pouco ruim, talvez, como tu tá exibindo, talvez se tu desabilitar aí teu vídeo, ou seja, tu não aparecer, melhore aí o áudio, porque tá cortando. Mas eu não tô aparecendo, não. Para mim, eu não tô aparecendo, não. Mas pra gente tu tá do cantinho, homem. É porque tua câmera tá aberta. Então, como é que eu faço para tirar? Como é que eu Clica faço no ícone da tirar? câmera. Clica no ícone da câmera para ver se ele desabilita, porque aí fica só a apresentação e sua voz. Talvez melhore a conexão. Mas eu não vejo mais essa função, porque agora ela já está projetada, está compartilhada a tela, então eu não vejo mais. Eu tirei aqui, Roberto. Você está sem vídeo. Tirou? Pronto, então show. Pronto. Valeu, Paula. Obrigado, Paula. Obrigado aí. Paula, aproveita e tira de todo mundo, então. Eu acho que quanto mais gente, melhor, né? Show, Valquíria. Então, vamos lá. Então, conhecer as leis que regem o fluxo das águas sobre o terreno é necessário. Você veja que o seu Zé Fania, ele entrava no dia de chuva, entrava dentro da propriedade, ia para a parte mais alta, para ele entender como é que aquela água, como é que aquela chuva, como é que a água escorria para onde, vai para onde é que ela imposta, onde é que ela não imposta. Quer dizer, ele buscava entender, além da topografia, todo esse sistema natural de distribuição da água que a natureza estava fazendo na paisagem, né?
Então, para a gente entender essas leis, esse fluxo, é preciso a gente ir na área. Não dá simplesmente a gente olhar de longe e achar a água escorre ali, escorre acolá. Não, a gente tem que ir lá e aproveitar principalmente esse momento de chuva, né, para poder a gente entender isso. Outra coisa é entender as formas básicas da topografia do terreno e apreciar como foram desenhadas para se livrar do escoamento superficial. Você veja que a natureza ela termina levando água para determinados pontos, né, para poder o excesso da água sair, né? E outra coisa que a gente precisa também levar em conta é como purificar esta água que vem dos nossos terrenos. Por exemplo, se a gente pega uma água que está vindo cheia de partículas de argila, né, e eu não consigo fazer com que aquelas partículas sedimentem para ela não ir embora, né, para purificar melhor aquela água, então é muita perda que a gente está acontecendo, né? Então, são conhecimentos que nos dão um ponto de partida para entender e assimilar os princípios e critérios de chave, né? É como se, por acaso, a linha-chave ou a chave é como se fosse, é o que dá abertura, é o que faz a gente entender por onde é que eu tenho que começar esses processos, né? Por exemplo, aqui nós temos aqui um desenho de 2 microbacias, né? Nós temos aqui no meio, isso aqui, ó, que é a cumieira, uma cumieira, aqui também são outras cumieiras, né, aqui em cima, ó. E a gente está vendo que tem essa cumieira que termina escorrendo para o lado de cá e também escorre para o lado de cá, e veja que formou 2 microbacias, né? 2 microbacias. Desse parte-água aqui, ou dessa cumieira para cá, é uma bacia, e dessa daqui para cá é outra bacia. Então, a gente vai ter que trabalhar cada bacia hidrográfica dessa. Veja que aqui a água cai e ela escorre, vai se juntando, né? Vai sendo distribuída, vai escoando e termina se juntando para ir embora se a gente não fizer nada para segurar esta água. Por exemplo, aqui está uma paisagem e eu tentei mostrar para vocês. Aqui em cima é uma cumieira também, ó, aqui, ó. É um divisor de água, né? Mas também veja que tem outras cumieiras, porque tem outras elevações. Então, aqui, ó, onde está essa seta, isso daqui, ó, é uma cumieira, tá vendo? É uma cumieira que escorre água para um lado e escorre água para o outro, né? Aqui, do mesmo jeito, ó, escorre água para cá, escorre água para cá. E nesse meio aqui, ó, que vai receber essas águas de escorrimento de um lado e de outro, a este meio aqui nós chamamos de talveg, né? Que é onde aquilo dali é como se fosse uma grota, é onde a água se juntam, né? Termina escorrendo e vai parar nos vales, nas partes mais baixas, né? Então aqui, ó, vocês estão vendo que tem cumieiras, tem várias cumieiras, ó, aqui é uma cumieira, ó, aqui é uma cumieira, aqui é outra cumieira. Então tem várias cumieiras que nós precisamos identificar nas nossas áreas. Então, para entender melhor esse conceito de cumieira, eu estou trazendo uma comparação para entendimento disso, né? Então, por exemplo, num telhado de uma casa, a cumieira justamente é essa parte aqui de cima, né? É como se fosse o divisor de água. Vai cair água para um lado dessa coberta e vai cair água para o lado de cá. Então, isso daqui é cumieira. Mesma coisa acontece numa paisagem, né? Mesma coisa. Veja que aqui a cumieira está aí em cima e vocês estão vendo que aqui é a área de captação. Quer dizer, aqui onde a água vai escorrer, né? Então, veja que aqui tem uma divisão, aqui tem outra, quer dizer, essas divisões são as áreas de captação que eu preciso entender como é que eu vou captar esta água ou segurar esta água mais em cima do telhado. Tá aqui, ó, a biqueira, na linguagem topográfica, seria o talveg, né? É o que junta a água, tá vendo? Lá em cima está a cumieira, a água escorreu e vem nada que paisagem natural, é justamente o que a gente chama de talveg, né? Então tá aqui, ó. Aqui em cima tem uma cumieira, do outro lado tem outra cumieira e aqui a água escorre e aqui vai ser um futuro talveg, que aqui deve ter uma bica que vai ser colocada aqui para poder captar esta água, né? Então, normalmente, na paisagem, isso já acontece numa paisagem natural. Tem as cumieiras, se o terreno tiver fofo, se o terreno tiver bem apropriado para beber água, então
parte dessa água da chuva vai ser infiltrada, quer dizer, nesta área de captação, se o solo está fofo, essa água vai infiltrar no solo para alimentar os lençóis freáticos. Se tiver um excesso muito grande de água e esse solo não conseguir beber toda essa água, então parte dessa água vai se juntar nesse talvegue e vai escorrer, que vai formar os riachos, os rios e assim sucessivamente, né? Olha aqui a distribuição desse telhado, né? Tentando criar vários talvegues para a captação desta água de chuva. Veja que na área de captação foi plantado, foi feito um teto verde. Nós queremos fazer a mesma coisa com as nossas áreas de plantio, né? Então, se eu tenho uma cumieira e meu solo está todo coberto, todo plantado, né, todo bem projetado, criando essa coisa do escalonamento, né, de plantas, o mais tipos de plantas diferentes, de estratificação, melhor é. Melhor é, porque a tendência dessa água ela não escorrer, ela infiltrar no solo, né? E isso é o que nós queremos. Uma água que se filtra no solo, o solo vai passar muito mais tempo úmido, né? E esta é a nossa pretensão maior. Olha aí a quantidade de plantas, né? Porque esta água, esse telhado aí está sendo um grande captador de água de chuva, né? Aqui do mesmo jeito, veja que essa biqueira aqui, o excesso de água dela, que não foi assimilado pelo telhado, é que vai escorrer por aqui, né? E esta água também vai ser captada para alimentar outros ambientes. Então tá aí, ó, perda de água. Caso não seja armazenada esta água da nossa área, esta água vai embora. E como eu disse a vocês, né? Dependendo da quantidade de milímetros de chuva que cai na área, muita água vai embora. Muita água. Num telhado, a gente está vendo aí que a água está pelo menos correndo limpa. Mas imagine, gente, que no solo, esta água não vai sair desse jeito, escorre desse jeito. Ela vai levar, como a gente já falou, toda a matéria orgânica, vai levar as partículas do solo, como argila, como silt, e assim sucessivamente. E o nosso solo cada vez vai ficando mais pobre. Por exemplo, se nós sabemos que se na nossa área chove uma determinada quantidade de milímetros de chuva, eu estou trazendo aqui o exemplo de um telhado de uma casa, se por acaso o telhado dessa casa tem, vamos imaginar, tantos metros quadrados, 100 metros quadrados, e a quantidade de chuva que cai ali, naquela região, a pluviosidade é 1000 milímetros de chuva, então nós facilmente saberemos fazer os cálculos e saber quanto aquele telhado é capaz de captar água, né? De captar água. Mas o danado é que, às vezes, a água que cai nesse telhado, nós não temos, às vezes, armazenamento suficiente para aproveitar toda aquela água. Então, mesmo assim, parte daquela água ainda é desperdiçada. Então, a pergunta que a gente está fazendo é, quando a gente vai fazer uma comparação com nossas áreas, né, no campo, a gente pergunta, se eu tenho que nesta área chove tantos milímetros de chuva e essa quantidade transformada por metro quadrado significa tanto litro d'água, eu quero saber o que é que eu vou fazer de tecnologia para poder fazer com que toda aquela água que caia, ó, o bom seria toda a água que caia, ela pudesse se infiltrar no solo e eu também distribuir ela de uma forma muito mais parcimoniosa, muito mais bem distribuída, para que toda a área daquela bacia possa receber água e infiltrar-se na sua área, né? Por exemplo, olha, num telhado, para a gente, estou fazendo comparação para a gente entender. Veja, a área de armazenamento dessa casa aqui está errado, né? Como está errado, professor? Veja, eu tenho o telhado que está lá no alto, mas as caixas d'água estão praticamente quase que na mesma altura da casa. Então, esta água aqui que está sendo armazenada nessa caixa, para eu poder usá-la novamente para banho, para qualquer coisa, eu vou ter que bombear ela para uma caixa novamente, para outro espaço, para poder ela ser distribuída na casa. Veja que essa daqui já pensou diferente, né? Então, tem a área de captação, mas a caixa d'água não está embaixo, ela está no canto mais alto, para poder aproveitar a água do telhado e ainda, por gravidade, poder alimentar várias partes da casa. Então, a gente está dizendo que, numa paisagem natural, quanto mais eu conseguir captar água no alto e armazenar esta água no alto,
melhor para o meu sistema hidrológico, né? Então, quando a gente está trabalhando com esse design hidrológico, eu tenho que perceber, dentro da visão da minha propriedade, que isso vai terminar sendo dividido, como eu disse para vocês, por microbacias, que vai depender muito das cumieiras que tem, dessa coisa do talvec que tem. Eu vou saber dividir aquilo por microbacia e entender que naquela primeira microbacia que eu identifiquei, onde é que eu consigo armazenar água o mais alto possível para que esta água armazenada possa depois ser utilizada por gravidade. Ou até eu armazenar esta água no alto e dividir e distribuir esta água por canais, que nós vamos chamar ele de os skyline, ou as linhas chaves, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Olha aqui também uma área de captação ótima, né? O telhado na parte mais alta, uma vez que essa caixa já está numa altura muito boa, que consegue distribuir água para casa sem eu ter que gastar energias. Sem gastar energia. Então, às vezes, como é que a gente vai fazer isso? E normalmente nós tentamos captar água na parte mais baixa, fazendo às vezes açude, barreiro e tantas outras depressões que consigo armazenar água, e depois, para reutilizar essa água na irrigação, eu tenho que ter bomba, cano, e fazer com que esta água novamente suba para a parte mais alta para poder distribuir. Então, isso não é uma coisa muito lógica, né? Então, é claro que a gente pode minimizar isso, pode diminuir isso, tentando estudar esta paisagem, essa topografia, essa geografia da área. A geografia da paisagem natural, né? Uma paisagem, normalmente, é constituída por 3 aspectos diferentes. Vales, que nós vamos ver daqui a pouco o que é esses vales. Montanhas, que são as elevações, né? Que é onde estão localizados justamente a cumieira. E os corpos d'água, como lagos, que são as depressões das áreas, né? Então, cada uma dessas topografias, ela tem influência muito particular no comportamento da água na paisagem, né? Então, eu tenho que começar a identificar na minha paisagem onde é o vale, onde é que tem essas elevações, onde é que está as cumieiras, onde é que está os talvegues, né? Onde é que tem determinada depressão natural que termina acumulando água. Então, tudo isso é visão, é estudo, é observação, andando na área, observando na hora que está chovendo, onde é que essa água, como é o caminho dessa água na propriedade. Aqui está um vale, né? Essa parte daqui onde está essa parte mais baixa aqui é um vale, tá vendo? É um vale. Aqui nós temos as elevações, né? E aqui vocês estão vendo as cumieiras, né? Isso aqui são as cumieiras, né? São as cumieiras, que também é conhecida como parte-água, né? Quer dizer, a água daqui, elas terminam sendo distribuídas, ou para um lado ou para o outro, para um declive ou para o outro lado. Então, eu tenho que olhar isto, entender a minha propriedade, para depois saber onde é que eu tenho capacidade de, neste alto, poder captar água na parte mais alta. Aqui outro vale, né? Outro vale, tá as montanhas, né? Então, a maioria das águas daqui termina escorrendo para cá, né? E aqui é o vale que termina recebendo toda esta água e termina alimentando os rios e os córregos que vão levar essa água para o mar. Aqui está outra paisagem das montanhas, mostrando justamente onde estão as cumieiras. Não, uma comieira, né? Tem várias cumieiras, outra comieira. Então, eu atualmente, como eu venho me dedicando muito a estudar mais isso, né? É incrível que eu fico olhando muita paisagem, né? Para poder entender, desculpa aí, onde é que eu seria capaz de armazenar água no alto. E aqui estão os corpos d'água, né? Nas depressões, nas partes mais baixas, que normalmente as águas das partes mais altas terminam escorrendo para essas partes mais baixas, né? Então, aqui está uma microbacia, dá para perceber aí claramente
o escorrimento das águas, né? Vocês estão vendo que existe uma reticulação, existe uma distribuição e uma canalização de água. Mas se esse terreno for um solo que esteja bem estruturado, a maioria desta água vai se filtrar. Não é só o excesso que vai escorrer. Aqui está um divisor de água, né? Outro divisor de água aqui, outro desse lado. Então, isso daqui, como eu disse a vocês, nós chamamos de bacia hidrográfica, né? Ou unidade de terreno. O que é preciso ter de conhecimentos básicos para a execução do design hidrológico? Primeiro, entender de topografia, né? Em especial como marcar curva de nível, que vocês, na maioria, tiveram aula sobre isso, né? No CERTA, como marcar curva de nível. Se alguém ainda não tiver esse domínio, vai ter que procurar ter esse domínio, porque é necessário, né? Entender e localizar o ponto-chave, que é o que a gente chama de key point, e a linha-chave, que nós chamamos de keyline, né? E ler mapas topográficos, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse key point e essa linha-chave, e a gente também tem que ler mapas topográficos, temos que aprender a ler isso, né? E existem muitos vídeos pequenos no YouTube ensinando como ler esses mapas topográficos, né? Tem muita coisa boa, viu? Muito videozinho pequeno, muito legal. Professor, linha-chave, né? No caso, é a cumieira? Não. Não. A linha-chave é um ponto onde, vamos supor, você tem uma cumieira, mas tem o caimento da água. Então, essa coisa côncava, né? Onde a água vai escorrer, e onde aquela água vai escorrer, que termina tendo a hora da acumulação de água, né? É onde a gente chama a linha-chave, aliás, o key point. E a linha-chave é a linha que vai distribuir a água, que nós vamos ver daqui a pouco mais na frente imagens sobre isso, para poder ficar mais claro, né? Fique tranquilo que vai, pelo menos vocês vão entender, né? Talvez seja mais difícil reconhecer no campo, né? Mas pelo menos entender a lógica, todo mundo tem que sair daqui, pelo menos hoje, com essa introdução, entendendo isso, né? Então, nessa paisagem aqui, a fuga de água no inverno, que no verão vai fazer falta, né? Veja, esse terreno aqui está todo pelado, vocês estão vendo praticamente. Então, a tendência da chuva, quando cai, é escorrer para cá, né? Escorrer e vai embora. E veja que a água vai embora, vai fazer falta, que depois as pessoas vão ter que buscar água lá embaixo, né? Para poder refazer o abastecimento de água da propriedade. Aqui do mesmo jeito, né? O armazenamento é insuficiente para acumular água de escorrimento e muita água é expulsa do ambiente, né? Você veja, tem armazenamento? Tem. Mas está tendo armazenamento da água do telhado. Mas a água que cai aqui, quando é que vai? Então, como é que a gente pode trabalhar esta área aqui para que esta água não escorra? Não escorra. Então, aí é onde vai ter todo esse trabalho do desenho hidrológico. Olha aqui, né, mais uma vez para a gente entender, esta água toda era para ter infiltrado no solo. A parte que caiu aqui dentro, com certeza infiltrou. Mas dessa área que não tem mais vegetação, está quase tudo pelado, então a tendência da água é ir embora, e principalmente se esse solo estiver compactado. Então, é muita água que vai embora, que a gente perde, e depois a gente fica falando que não tem água suficiente para ter uma agricultura, pelo menos, mais garantida, né? Aqui do mesmo jeito, tá vendo? Então, vem, como é que a gente pode fazer com essa chuva? Né? Olhe, se nós tivermos um solo nesse tipo de característica, esse já é um grande passo, porque esse solo tem uma grande quantidade de carbono, quer dizer, de matéria orgânica, ele vai ficar fofo, né? As raízes crescem com facilidade e a chuva também infiltra nele com facilidade. Então, este é um passo que a gente não pode esquecer no desenho hidrológico. Não só basta criar as curvas de nível, não só basta marcar os terraceamentos, fazer as valas, mas se a gente não preparar o solo com bastante biomassa, com bastante matéria orgânica, com carbono, para poder esse solo poder captar esta água e permitir que ela infiltre, se não for desse jeito, o bicho pega. Não vai funcionar.
espalhe e infiltre o fluxo de água. Veja bem, espalhe e infiltre o fluxo de água. Planeje sempre uma rota para o excedente de água que escoa e utilize-o como recurso. Né? Tem que pensar nisso. Eu vou ter que espalhar, provocar infiltração e qualquer excesso eu vou ter que usar de uma forma para eu guardar aquela água para poder eu reusar ela de novo. Mais uma vez, vou mostrando os designs para a gente entender. Né? Veja que aqui a preocupação foi como armazenar água no alto. Como guardar água no alto. Né? Aqui do mesmo jeito. Imagine um barreiro comprido no alto, numa serra. Né? Se é na Tailândia, veja que o arroz está sendo plantado no alto. Mas veja que tem todo um trabalho de reticulação, de captação de água, né? Muito bem desenhado harmonicamente, aproveitando todo o caimento do terreno, de forma harmônica com as curvas, né? Acompanhando a harmonia do terreno e captando água para ter um plantio muito mais eficiente e eficaz. Aqui nessa propriedade também, onde está a captação de água? No alto, na parte mais alta do terreno. E aqui do mesmo jeito, vocês estão vendo, tem as curvas, e vocês estão vendo que em vários pontos, né, vocês estão vendo que tem captação de água. Então, pensa bem que cada um ponto desse no alto é normalmente um key point. Quer dizer, um ponto-chave é onde você encontrou na paisagem um ponto ideal no alto que a gente consegue captar e armazenar aquela água de uma forma muito mais barata e muito mais fácil de captação. Aqui do mesmo jeito, tá vendo? Foi feito o design e veja que cada um espaço desse aqui é a água que está sendo armazenada. E qualquer excesso de água termina passando para outro, quer dizer, existe uma reticulação, uma distribuição de água na paisagem. Aqui do mesmo jeito, olha. Vocês estão vendo esses tubetezinhos aqui branco? Tudo isso aqui são plantas, são árvores que foram plantadas, né? Acompanhando justamente as linhas chaves, né? Ou a curva de nível, dependendo do modelo que a gente vai trabalhar. Né? Aí vem também a ciência da topografia. Né? Para a gente entender um pouco de topografia, a topografia deriva da palavra grega, né? Que é topo, que é lugar, e o graphen, que é descrever. Então, descrever o lugar, né? Através de representações. Então, a gente precisa entender um pouco do mapa topográfico. Né? Então, isso daqui, vocês vão ter que buscar um pouco no YouTube ou na internet, como vocês vão aprender a fazer leitura topográfica de mapas. Né? Então, tem desde o mapa mais simples, mais fácil de entender, até os mais complexos. Né? Mas é necessário que um técnico em agroecologia, principalmente que vai trabalhar com essa coisa do sistema hidrológico, a gente tem que entender um pouco como entender o que é uma curva de nível, né? O que é, olhando a curva de nível, onde é que é um talveg, onde é que é uma cumieira, onde é que aqui é a parte alta, onde é que é a parte baixa. Né? É necessário entender esses desenhos aí. Né? E isso na internet já tem muita facilidade. Né? Já existe hoje, por exemplo, no Google Earth, já existe até a forma de a gente criar as curvas de nível no terreno a partir da imagem que a gente pesquisa. Né? Então, existe o levantamento plano altimétrico, né? E isso já acontece, mas hoje já tem muita facilidade para isso. Né? Aqui está um mapa plano altimétrico. Aí vocês estão vendo essas curvas são curvas de nível, né? São tudo curvas de nível, que no levantamento altimétrico isso aparece. Né? Mas, como eu estou dizendo, se você tem sua propriedade, eu passei um link para Lohan, né? Não sei se ele está assistindo hoje a aula. Lohan, eu passei um link para ele, Paula também tem, Renata também tem. É um link que a gente consegue, através desse link, a gente vê a nossa propriedade e consegue desenhar não. Ele bota em cima dessa paisagem todas as curvas de níveis, sem você ter que pagar ninguém. Né?
embora que tem gente que faz isso, cobra, não é muito caro, e você pode ter acesso a todos esses desenhos topográficos de sua área. Olha aqui um mapa topográfico, né? Aqui dá para a gente perceber onde são as partes mais altas, né? Que são as cumieiras, né? As partes mais altas, né? E aqui todas essas curvas são tudo curvas de nível, né? Tudo curva de nível para poder a gente entender como é o formato, né? A geografia da propriedade. E também a gente precisa entender um pouco de escala, né? Vamos ter que estudar novamente escala, né? Porque eu acho que no primeiro grau, pelo menos quando eu estudei, no primeiro grau eu estudei escala também, né? E eu ainda me lembro, né? Mas muita gente às vezes não pensou que não queria usar aquilo, estão terminando não dando muita atenção. Mas é necessário a gente entender escala, né? Que é para poder entender como é que eu desenho na propriedade, a minha propriedade no papel, levando essa escala de referência, né? Outros conceitos e conhecimento necessário para a prática do design hidrológico é justamente isso, né? O que é elevação ou altitude, né? Altitude não é igual à altura, né? Então, a altitude é em relação ao nível do mar. Então, a gente vai ter que também entender um pouco de altitude, né? Para poder entender quando for fazer os desenhos hidrológicos e também até para poder identificar quais são os tipos de plantas que são mais adequados dependendo da altitude do ambiente. Como eu falei anteriormente, entender curva de nível, pluviosidade, declividade e terraceamento. Isso são exigências para a gente mexer com o manejo hidrológico. Então, está aqui, né? Uma coisa, aprendendo a fazer declive, que nós no CETA também ensinamos as turmas como tirar declive, ensinamos como também tirar curva de nível, né? Também já mostramos também essa coisa do pluviômetro, né? E aqui está o terraceamento, que por sinal teve até uma aula comigo que eu mostrei até o vídeo da Embrapa mostrando como fazer terraceamento com um trator, né? Agora, olha aqui o erro técnico, né? O cara marcou a curva errado e olha o que aconteceu. Em vez de distribuir água melhor, concentrou água e a erosão foi danada, né? Então, aí são erros que aconteceram no design que foi feito. Precisamos também entender a topografia da propriedade e identificar as ladeiras principais e os divisores de água, como eu falei, né? Então, olha esse desenho aí, a quantidade de seta mostrando, cada uma seta dessa é mostrando um lado que a água está escorrendo, né? Então, a gente tem que pensar bem nisso. Bom, aqui agora, eu vou dar um pouquinho uma explicada sobre o key point, né? O key point e o key line, né? Então, veja que aqui tem essa paisagem, né? E vocês estão vendo essa linha, onde tem essas linhas azuis, é normalmente onde as águas estão se encontrando para escorrer, né? Mas veja que aqui tem as cumieiras, ó. Uma cumieira, tá vendo? Aqui tem uma outra cumieira, aqui tem outra cumieira, né? Que são os divisores de água. Quando a gente está falando em key point é justamente encontrar o ponto-chave, que é onde esse caimento recebe água e vai se encontrando, mas tem um lugar que existe o lugar de escoamento e tem um lugar que vocês vão ver que vai ter mais uma deposição, né? Então, que a gente chama de ponto de inflexão, é como se fosse onde tem o caimento e onde ele para de ser caimento e vira uma depressão. Então, naquele pontinho ali, né, tem um determinado local ali que é justamente onde a água deixa de escorrer e ela começa a depositar o que vem descendo, né? Então, é este ponto, esse daí é que a gente chama de key point. E esse key point, nesse lugarzinho aí, é justamente o lugar mais fácil, mais barato de poder fazer uma captação de água, um armazenamento de água em pequenos açudes, em pequenos barreiros, na parte mais alta da propriedade. E a partir desse key point é que a gente vai, com um instrumento, pé de galinha, ou um trapézio, né? Ou outro equipamento que marque curva de nível, nós vamos botar um desnível que vai botar a água de um canto, sair desse ponto de armazenamento da água para as áreas que vão ficar mais secas.
Então, por exemplo, se a água daqui, dessa paisagem, né, vai escorrer para aqui, a pergunta é, está escorrendo daqui para cá, por exemplo, e daqui para cá, a pergunta é, como é que eu faço para que esta água, antes de descer para cá, eu devolva ela para cá novamente? Como é que eu faço isso? Por exemplo, aqui é a parte seca, que aqui a água escorreu e foi embora para essas partes daqui, ó, né? Então, a pergunta é, se a água vai toda se juntar aqui, como é que eu distribuo essa água para voltar para essa área seca aqui? Para essa área ficar novamente, receber água e ficar úmida. Então, este é o design e os pontos que a gente chama, né, ou linha-chave, que é onde a gente vai poder distribuir isso. Técnicas para o controle da água na paisagem. Agora, lembrar que isso daqui, por mais que eu mostre numa paisagem assim, numa aula, é bem confuso ainda para vocês, porque a gente não está na prática, a gente não está lá para entender onde é que acontece isso, né? Onde é o ponto-chave. Né? Até eu mesmo ainda, eu venho estudando muito isso, mas ainda para mim eu tenho certa dificuldade de identificar, porque a pandemia me deslocou, não me deixou eu visitar mais áreas para poder identificar isso. Mas não é coisa tão difícil, entende? Não é coisa de bicho de sete cabeças. O negócio é a gente começar, quando a gente começa a entender a topografia, a gente começa a identificar justamente onde é que tem esses pontos que a gente seria mais fácil de armazenar água no alto. Então, existem várias técnicas para o controle de água na paisagem, né? Por exemplo, aqui é um terraceamento, né? Estão vendo que existe uma lombada aqui no meio, né? Existe uma lombada que isso aqui é feito de forma com trator, com curva de nível, que é para poder armazenar água nesses canais aqui, né? Aqui foi o que a gente fez, né? O terraceamento lá, tá vendo? Tem uma certa inclinação para a parte interna. Veja que o terreno antes era assim, ó, tá vendo? Era essa linha aqui inclinada. Mas foi feito esse trabalho de terraceamento, fazendo com que agora cada pedaço desse aqui seja uma área de plantio. E normalmente a chuva, quando cai aqui, termina parte dessa água escorrendo até aqui esse canto, onde vai se infiltrar para molhar por baixo. Está aqui um desenho bem claro de entendimento, né? Aqui está o terraço, aqui onde vai acumular água e aqui onde estão os plantios, né? Com várias estratificação, e esta água termina se infiltrando fazendo isso, né? Ó. Tá vendo? A água molha por baixo, não é que isso aqui seja um lago, está mostrando que essa água infiltrou, então vai umedecer toda essa área que vai beneficiar essas plantas aqui. E aqui também dá para ver, né? Um terraço, né? Aí vem uma área de plantio, outro terraço, e você veja que quando chove, a água que vem escorrendo com o solo termina sedimentando aqui, ó. Então esse solo aqui, depois ele vai alimentar para cá. Então nós temos uma área muito mais rica em termos de fertilidade e de composição de minerais. Então o que a gente quer é isso, né? É justamente fazer com que nas partes mais altas do terreno a gente possa captar água. Então tá aí outras formas, né? Para a gente entender isso. Tá aqui, ó, tá vendo? Olha, as áreas de captação, tá vendo? Ó? Isso daqui é a curva ou a linha, o keyline, né? A linha-chave. E nesse ponto aqui é o key point, é onde justamente é a parte mais alta, que mais fácil de armazenamento de água. Então, quando aqui, essas linhas aqui, elas tanto, depende da projeção que você vai fazer, ela pode pegar água, cadê a setinha aqui, ó? Ela pode pegar água daqui para encher para cá, ou também pode tirar água daqui para distribuir para cá. Né? Então, isso tudo vai depender se eu vou usar nível ou desnível. Né? Mas, normalmente, se eu vou tirar água daqui para distribuir para cá, esse declive aqui não pode ultrapassar a 2%. Né? Até menos de 2%, esta água pode sair desses barreiros aqui, vir para cá, distribuir para esta área novamente, sem causar erosão. Se a gente bota a mais de 2%, então pode correr risco de ter erosão. Né? Então, olha, veja, nós temos área de captação para cá e para cá. E o excesso de água de alguns termina despencando em outro. Então, há uma distribuição de água muito mais uniforme.
aqui do mesmo jeito, né? Para a gente entender cada vez mais. Tudo isso são linhas, né? Que pode estar em nível ou em desnível. Vai depender do local para onde eu quero distribuir a água, né? Se eu quero distribuir a água de uma parte mais que recebeu mais água para a parte mais seca, então eu vou usar um desnível. Então eu vou pegar um pé de galinha, vou calcular mais ou menos na altura do pé dele, botar 1 a 2 centímetros embaixo do pé e ele vai ter uma inclinação de 1 a 2% a cada 100 metros. Então, a cada 100 metros, ele vai ter um caimento de 1 metro a 2 metros. Então, nesse tipo de caimento, com esse declive, não existe muita erosão. A água vai escorrer para aquele lado, mas muito lenta, sem causar muita erosão. Então, está aqui uma área mais plana, mas vocês estão vendo que existe todas essas linhas de área de captação de água. Isso aqui é do certo, logo no início, né? Onde na frente do certo, aqui está aqueles cajueiros, ó, tem a guarita, onde fica bem, e é do lado de baixo. Isso aqui era a gente, logo no início, quando a gente chegou lá, justamente fazendo todos os terraceamentos. Ó. Um terraço, outro terraço, né? E é por isso que hoje nessas áreas, a fertilidade dessas áreas estão bem melhores, porque nós fizemos esse terraceamento logo no início. Olha aqui também no certa, né? Olha os terraços, como foi feito, né? Tá? Então aqui é o declive, esses terraços captam água, esta água se infiltra e aqui a área de plantio. Facilitando a infiltração e diminuindo a evaporação de água no solo, né? Então como é que a gente faz isso? Com cobertura de solo, incorporando carbono para o engordamento do solo, né? Quer dizer, com cobertura morta, uma aração vertical, que eu vou mostrar agora para vocês nos próximos slides, e essa cobertura vegetal adensada, quer dizer, criar agroflorestas onde as plantas e os espaçamentos são mais adensados, quer dizer, as plantas estão mais próximas para evitar erosão, para evitar para fazer quebra-vento e melhorar toda a infraestrutura do solo. Esse daqui é o equipamento que foi criado por esse Iomas, né? Essa marca aí que é o P.A. Iomas, foi o cara que criou isso, é um australiano. E isso aqui é uma espécie de um subsolador, né? Mas que esse subsolador ele termina fazendo uma aração vertical. Quer dizer, essas patas aí entram no solo, mas elas não viram o solo. Não viram o solo. Eles fazem isso, tá vendo? Olha. Vocês estão vendo que ele entrou no solo, ele faz um rasgo, né? Aí esse rasgo vai depender da profundidade que eu quero fazer. No primeiro ano, eu vou fazer com 10, 12 centímetros. No segundo ano, a gente vai aprofundando. Mas essa profundidade desse rasgo facilita a entrada de água, né? E facilita também a entrada de raiz, que a raiz possa entrar com mais facilidade nesses solos. Aqui dá para ver bem claro, né? Onde ele passou, tá vendo? Cria um rasgo, mas não vira o solo. Não vira. Então, tudo isso aqui são linhas que foi passado com aquele equipamento, que é uma espécie de subsolador, né? E aqui está essa área daqui de baixo, que foi plantada seguindo essas áreas que foram feito esse trabalho. E olhe que essas linhas aqui estão entre as áreas de captação de água, tá vendo? Aqui é uma área de captação de água, aqui em cima deve ter outra área de captação de água, então entre uma e outra, esse trabalho também foi feito para aumentar a capacidade de infiltração de água no solo. Aqui dá para ver, né? Dá para ver novamente. Vocês estão vendo que existe curvas aqui, ó. Existem curvas, né? E existe também uma área que a gente pensa que está fora de nível, né? Mas não, é porque o caimento aqui é desse jeito, né? Aqui os caimentos é assim. Mas veja que ele encontrou o key point no canto certo, fez esse lago aqui numa parte alta do terreno. Aqui tem outro, ó. E daqui a pouco, isso aqui ele pode botar tubos aqui e essa área aqui ser toda irrigada a partir dessa área aqui, ó. E dessa também. As estradas também devem ser bem pensadas para poder aproveitar, né, essas curvas de nível, né, deve ser planejada mesmo. Você vendo aqui, ó, que essa estrada aqui tem um caimento
para captação de água do lado, tá vendo? Né? Então, devem ser planejadas e construídas de acordo com as curvas de nível do terreno, o que normalmente a gente não faz, né? A gente simplesmente faz as estradas em linha reta para facilitar para a gente, mas não facilita para a água. E a gente termina pensando que se a gente faz as estradas seguindo mais ou menos a curva de nível, nós temos também fazer com que a estrada possa também fazer o papel de captação de água. Então tá aqui, ó, uma captação de água numa estrada, tá vendo? Ó, a estrada está aqui, mas essa água foi desviada e criou-se essa captação de água. Olha aqui agora. Então isso é o que devia ser feito, tá vendo? Não, uma distância entre uma entrada dessa e outra é 20 e 30 metros. Então, tu está vendo que a água não vai ter velocidade para sair descendo, porque a cada 20, 30 metros tem um desvio e tem uma captação de água de um lado e de outro, tá vendo? De um lado e de outro. Olha aqui também. Né? Professor Roberto, Olha esta. é 8h10. Oi. Tá? Beleza, eu estou ligado. Obrigado, viu? Então, tá aí, ó, as estradas vão sendo repensadas para poder criar bacias de captação de água, tá vendo? Olha. Então, isso é desenho hidrológico. E outra, isso facilita para que as estradas não sofram tanto durante as chuvas, que terminam ficando algumas intransitáveis, né? Isso daqui é outra forma de captação de água na parte mais alta. Isso aqui é na propriedade de Etienne, né, em Xangrande. Tá aí eu sugeri para ela, ela terminou mandando cavar esses corpos d'água para aproveitar e para infiltração de água, né? Olha outra imagem. E aqui também na propriedade de Etienne, né? Ela também mandou fazer o buraco, depois forrou e agora eles estão assim, né? Tudo com água na parte mais alta da propriedade. Aqui uma máquina fazendo o mesmo trabalho também na parte mais alta, tentando captar em outra propriedade. E aqui são outras formas de captação de água, tá vendo, no alto, em pequenas barragens que são feitas de enxada, né? Isso aqui são 2 alunos de Canhotinho, né, que são egressos do CERTA também, e eu ensinei para eles fazer essas micro barragenzinhas, então eles fizeram para poder captar e aumentar a água, isso tudo feito de enxada. Outra forma de captar água também, né? Pequenas barragenzinhas, mas imagine cada um buraquinho desse juntando 3, 4, 5 litros d'água. Aqui também. E a logística para o manejo hidrológico seria isso, né? Determinar as fontes de água já existentes e disponíveis na propriedade, é uma coisa. 2, localizar as unidades primárias do terreno, onde é que estão essas microbacias. Localizar o ponto-chave, o key point, na paisagem para construir o armazenamento de água nos pontos mais altos. E marcar as linhas-chave, o keyline, a partir do key point. E determinar as áreas de captação. E para ir fechando, né? Então, alguns princípios básicos para a captação de água. Primeiro, comece com um processo de observação longo e bem pensado, né? O seu Zefania, né? Ele não aprendeu a coletar água de chuva de maneira tão eficiente e diversificada por meio de uma educação formal. Como foi que ele aprendeu? Simplesmente passou a observar a chuva que caía na sua propriedade de maneira profunda e curiosa. 2, segundo princípio, captação de água da chuva. Comece no topo, nas áreas mais altas do terreno, captar esta água, né? Seja em uma área rural ou no terreno na cidade. Quanto mais alto você começar a pensar e ter o controle da água, melhor será. Então, tem que ter o controle da água na parte mais alta. 3, captação de água da chuva. Comece de maneira pequena e simples. Seu Zefania, né? E sua família construíram toda uma estrutura de captação de água de chuva a mão, toda a manutenção eles mesmos, né? Experimentos em pequena escala rapidamente mostrarão que funciona ou não nas de pequenas estações, essas barragenzinhas, porque são mais fáceis de construir e mais eficientes do que um açude grande, né? Isso porque essas pequenas esponjas captam mais água, espalhando de maneira mais equilibrada por todo o terreno do que um açude. 4, espalhe e filtre água, o fluxo de água, né? Espalhe e filtre o fluxo de água.
use várias tecnologias, como plantio em curva de nível, construção de pequenos muros de pedra em curva de nível, reter água, use terraceamento, valeteamento. Quer dizer, quanto mais técnicas a gente usar dentro da nossa propriedade para reter água nos espaços, melhor é. Aqui está uma prova de alguns aí, né? Vocês estão vendo. Captação de água nas partes mais altas. Aqui de novo. Né? Quinto princípio, captação de água de chuva. Planeje sempre uma rota para o excedente de água que escoa e utilize como recurso. Quer dizer, se você fez uma bacia de captação e vai ver que ela vai encher e ela vai escoar, que esta água também seja projetada para ser direcionada para outro espaço de captação, para não criar erosão, né? Sexto princípio, maximize a cobertura do solo viva e orgânica. Quer dizer, quanto mais biomassa, quanto mais carbono devolver para a terra, melhor é. Porque a gente protege contra erosão, contra evaporação, né? E principalmente provocando a infiltração dessa água no solo. Para vocês terem ideia, para ir fechando mesmo, 1% de matéria orgânica no solo, 1% somente, em 1 metro quadrado, a gente pode juntar 14,54 litros d'água. Num metro quadrado, com 1% de matéria orgânica no solo. Que isso significa, no hectare, 144 mil litros d'água. Então, veja, 1% de matéria orgânica, né, no solo. Você consegue juntar 14, quase 15 litros d'água. Né? Sétimo princípio, maximiza as relações de benefício mútuo e eficiência sobrepondo funções. Quer dizer, vocês já estudaram comigo o princípio da permacultura, que cada elemento deve executar várias funções. Então, quando a gente vai projetar, a gente vai fazer com que um lago em determinado canto não só seja para juntar água, seja para criar peixe, seja para plantar. Quer dizer, ele tem que ter várias funções na paisagem. Oitavo princípio, reavalie seu sistema continuamente. Quer dizer, não basta simplesmente fazer uma vez e pronto. Você tem que estar sempre dando manutenção, porque a cada ano as chuvas vão vir, vai ter captação de água, vai ter sedimentação, então é preciso a gente estar reavaliando e repensando e, às vezes, em algum momento, dando uma manutenção para poder aqueles espaços poder captar e continuar a captar água, continuar captando água, né? Bom, gente, isso era a tentativa de fazer com que a gente possa entender um pouco de forma introdutória, né? É claro que o bom seria isso na prática, a gente podendo ver uma microbacia, podendo estudar isso, mas infelizmente a pandemia não está nos permitindo isso, mas eu não gostaria que a gente fosse passar por esse processo agora de inverno sem a gente poder pelo menos ter essa base primária ainda de entendimento introdutório de como é que a gente pode fazer algumas técnicas de manejo, que existe muita técnica de manejo, para poder a gente armazenar, captar e melhor distribuir essa água no terreno. Então, gratidão a todos. Eu vou abrir agora um pouco para perguntas, né? Está sendo gravada, essa aula depois pode estar disponível, mas eu gostaria muito de, ao terminar essa pandemia, ou em algum momento, a gente poder testar isso vendo na prática, né? E pegar uma microbacia de um terreno e começar, a partir daquele olhar nosso, começar a entender e vislumbrar como é que a gente pode fazer essas coisas, esse conjunto de tecnologia aí. Porque o bom é que não seja aplicado só uma, né? Normalmente o bom é um conjunto de tecnologias para proteger de uma forma muito mais equânime os espaços e fazer com que cada vez mais essa água possa ser controlada por a gente no processo técnico de produção. Bom, está aberta aí agora para algumas perguntas, alguns comentários. Espero que tenha ficado. Eu sei que vai ter muita dúvida ainda, é claro, porque muita gente às vezes ainda tem dúvida até em curva de nível ainda, né? Por mais que Rildo tenha feito um esforço, eu também tenha feito esforço, né? Para poder vocês entenderem cada vez mais, e Léo também, mas é necessário mexer na prática para poder entender isso. Bom, está aberto aí para perguntas. Roberto, abre teu vídeo. Tem algumas perguntas aqui já feitas pelo chat. Aí, Maria está com a mão levantada e o Mavi, tá bom? A gente pode seguir mais ou menos nessa linha. Tudo bem? A primeira questão é do Sebastião. Ele
fez, quando o senhor falou em abundância de vegetação, essa vegetação é a vegetação de copa alta, árvores, são essas as vegetações, quando o senhor fala em abundância de vegetação? É uma mistura, né? Porque, por exemplo, depende do estado que o solo se encontra, né? Tem áreas que praticamente está pelada, né? Então, a gente tem que começar a florescer, reflorescer, revegetar essa área, né? Mas com injeção de água. Porque para esse trabalho, o primeiro trabalho que é feito é de entendimento da paisagem, tentar depois identificar esses pontos que a gente pode armazenar água nas partes mais altas, tentar criar formas de terraceamento, de distribuição de água, para poder começar esse verde a aparecer novamente, né? E quanto mais verde, quanto mais estratificação, melhor. Então, isso é processo, né? Não dá o cara chegar num canto seco que não tem nada ainda de captação de água e querer plantar uma floresta simplesmente no canto seco, né? Então, tem que repensar isso. Professor, quem está falando é Mavi. Certo. A Jorge perguntou se Talveg são linhas de água. Não, Talveg são as linhas onde a água se junta na paisagem, né? É a grota, o que a gente chama de grota, né? Então, as águas escorrem para a grota. A grota, na linguagem técnica, é chamada de Talveg. Eu estou trazendo esse nome Talveg porque daqui a pouco nós vamos terminar um curso e pelo menos a turma sabe o que é um Talveg para não sair dizendo só grota, né? Diga, Mavi. Tá certo, professor. Para aí, Mavi. Fale. Ok, muito obrigado. Posso falar? Agora, seu som está muito tem algumas baixo, Mavi. Não perguntas estou ainda escutando do direito, chat. não. Professor, então vamos logo para o chat, né? Depois eu respondo. Deixa eu terminar o chat, aí você fala, aí fica à vontade. O Everton perguntou se fazer sucos verticais com bacias em áreas inclinadas há possibilidade de erosão. Se sim, como evitar? Sim, foi justamente o que eu estou dizendo. É a gente começar a trabalhar com curva de nível, né? Encontrar quais são as curvas de nível, como a gente vai marcar essa curva de nível e fazer técnicas justamente de captação e de infiltração de água, né? Então pode ser terraceamento, pode ser valeteamento, pode ser plantio de faixas de retenção de água. Quer dizer, tem uma infinidade de técnicas, essa que eu apresentei durante essa aula de hoje, né? Então tem muita tecnologia que pode ser utilizada para poder a gente evitar de fazer linhas verticais, que as linhas verticais cada vez mais não ajuda no design de segurar água na paisagem, né? Eu estou fazendo, quando eu faço um plantio em linhas verticais, eu estou construindo mais Talveg, né? Eu estou aumentando a quantidade de Talveg para expulsar a água da minha propriedade, né? Então, eu não posso criar linhas verticais. Eu tenho que criar essas linhas muito mais harmônicas com a natureza. Tá certo, professor. Laércia pergunta se pode utilizar essas pequenas barragens para criar peixes e se há algum perigo de ter um telhado verde. Não entendi. Repete, por favor. São duas perguntas ou é uma? Laércia acabou fazendo duas perguntas. A primeira é se ela pode utilizar essas pequenas barragens para criar peixes. E a segunda pergunta é se há perigo em ter um telhado verde. Algum perigo em ter um telhado verde? Veja, são duas perguntas bem distintas, né? Essas pequenas barragens, como eu falei quase agora, né? Quanto mais funções essas barragenzinhas puder ter, melhor é, né? Lembra que eu falei na permacultura, cada elemento deve executar várias funções. Então, quanto mais sobreposição de função tiver uma barragemzinha dessa, melhor é. Agora, tem algumas barragenzinhas dessa que vão ser tão pequenas que a função é passar ali 1 mês, 2 com água junta. Às vezes, aquelas barragenzinhas você fez agora, uma barragemzinha às vezes com 2, 3 metros, e você vai ver que choveu, ela vai juntar água. Mas, às vezes, com 1, 2 dias, não tem mais água, quer dizer, a água se infiltrou. Que isto é um dos objetivos, é não deixar a água escorrer, e sim se filtrar.
né? Agora, se essa barragem tem uma determinada proporção, que ela dure muito tempo com água, por que não botar peixe? Né? Por que não? Né? Então, esta é uma coisa. Inclusive também, professor, É uma introduzir coisa para as também, zonas urbanas. Diga, Hildo. inclusive, professor, então, só para ajudar também, inclusive introduzir algumas plantas aquáticas, né, que também vai servir como cobertura, né, tanto para diminuir a evaporação, mas também como cobertura, como biomassa para o solo. Pois é. Quer dizer, quanto mais funções o elemento puder executar, melhor é. Né? Então, isso tudo vai depender da tua visão colocar peixe, a gente permacultural que tu tem enriquece a para esse qualidade da processo. água, né, para a irrigação. Pois é. Pois Aumenta é, a fertilidade, né, do solo. Se pois botar é. peixe. Não dê só Mas peixe, eu tô pato dizendo, também, pato, né? Tudo que é for isso. É isso que eu estava dizendo. Quanto mais funções a gente descobrir para cada elemento desse que a gente vai colocar na paisagem, melhor é. Então, se a gente chega numa paisagem dessa, faz essa barragemzinha, e essa barragemzinha dura 2, 3, 4 meses, por que não botar animais, botar peixe, botar pato, né? Criar ao redor dela determinados plantios? Quer dizer, ela tem que exercer multi-uma funções. Né? Quanto mais funções, mais o teu design fica mais arrojado. Quanto ao telhado verde, o telhado verde é muito, a gente está falando muito para os terrenos, para áreas urbanas, para a área urbana, né? Então, é diferente. Eu falei hoje de telhado verde, mostrei aquilo como para vocês entenderem, eu fiz uma comparação para vocês entenderem na paisagem natural, onde é um talveg, onde é uma cumieira, e eu mostrei o telhado verde na imagem, foi tentando mostrar que aquele telhado verde era como se por acaso fosse a paisagem natural, onde eu vou plantar, onde eu vou deixar o máximo de vegetação para cobrir o solo. Né? Professor, agora sim, várias pessoas pediram para o professor disponibilizar aquele link das linhas de mapeamento que o professor disponibilizou para o Lohan, se pode disponibilizar nos grupos. E também o pessoal pedindo para o professor disponibilizar a aula. Breno aqui parece que colocou para o professor colocar a foto, mas eu vou pedir para o Breno levantar a mão e entrar, porque aí agora eu passo Maria, que está na frente. Maria, você ainda quer fazer a pergunta? Não entendi não, Valquíria, porque eu queria só explicar aqui o pedido que eu fiz aí, né, no chat, que eu fiquei com dúvida nessa questão dos key points, porque ele mostrou a imagem onde tem aquela imagem das partes secas, né? E aí tem os talvegs com as linhas d'água, e eu queria que pudesse mostrar exatamente onde é o key point, né? Se eram as partes mais verdes que tinha lá e tal. Fiquei nessa dúvida, assim, só para confirmar mesmo. Vou fazer um desenho aqui, Breno. Né? Vou tentar fazer um desenho para ver se a gente consegue entender mais isso. Eu espero que dê para todo mundo ver. Deixa eu baixar aqui. Dá para ver esse desenho aí? Dá. Dá? Vocês estão vendo que tem a parte mais alta aqui, tá vendo? Ó? Tem a parte mais alta e aqui tem a parte mais baixa, tá vendo? Então, o key point é justamente, ó, isso aqui é côncavo, concorda? E aqui está se tornando o quê? Convexo, tá vendo? Então, ó, côncavo e aqui convexo. Então, o key point, ou ponto-chave, é justamente onde este côncavo deixa de ser côncavo e passa a ser o quê? Convexo. Então, este ponto aqui é chamado de ponto de inflexão. Quer dizer, aqui é a área de escoamento e aqui é a área que começa a área de deposição. Então, normalmente, esse ponto aqui, né, esse ponto de inflexão, a turma chama de key point. Mas, normalmente, esse ponto key point, a gente termina usando ele mais um pouquinho embaixo, que é justamente onde a deposição é maior. Então, aqui, neste ponto, é onde nós vamos tentar fazer o quê? A captação de água no alto. Então, é este ponto aqui, nós chamamos de key point. E desse ponto aqui, as linhas que vão para um lado e vão para outro do terreno, é chamado de keyline, quer dizer, linha-chave. Então, aqui é o key point e aqui é as linhas-chaves, ou keyline.
tá? Então, significa que esta área aqui no alto do terreno, né, onde ele deixa de ser côncavo e passa a ser convexo, é nesse ponto aqui onde existe o escoamento de água, a deposição de minerais, de tudo. Então, eu tenho que aproveitar esta área aqui para captar água no alto. E não aqui embaixo. Normalmente, a gente vai fazer aqui embaixo, né? Aí, depois, eu vou ter que subir água aqui para cima para irrigar. Então, é justamente essa a diferença. Agora, isto para a gente observar, num papel é uma coisa, né? No terreno é outra. A gente tem que observar no terreno. Então, agora, vocês, quando estiver viajando pelas paisagens, fica observando onde é que o terreno termina de fazer isso. Ó, ele deixa de baixar e passa a ser esse côncavo, onde é que ele consegue a deposição, onde é que a água começa agora a se juntar. E vocês vão observar na paisagem que, normalmente, esses espaços são mais verdes na paisagem, né? Porque é justamente ali onde a água começa a se infiltrar e sedimentar, né? Então, esse é a diferença. Agora, como eu estou dizendo, isso não é tão fácil de entender numa aula simplesmente com papel e com um slide, né? Teria que a gente... Normalmente, essa parte mais verde, normalmente é essa onde ocorre essa deposição e é onde fica mais ou menos o key point, não é isso? Exatamente, exatamente. Você veja que até a paisagem está me mostrando onde é os pontos que existe mais capacidade de armazenamento de água no alto, né? Porém, depois que eu encontrar aquilo, eu vou tentar criar linhas, que a gente chama de o keyline, que é a linha-chave, que ela vai deslocar a água ou para um lado, ou para o outro, ou trazer água das partes que tem mais água para outro ponto. Então, é isto, essa diferença. E existe muito material. Mavi, agora... Eu vou disponibilizar uns materiais para vocês poderem se aprofundar mais um pouco sobre esse detalhe do key point e do keyline, beleza? Nos grupos. E quanto ao link, eu vou também postar nos grupos para vocês poderem ter acesso a ele, ok? Keyline só seria aquela linha. Agora sou eu. Alô, professor? Sou eu, moça. Vai, Mavi, agora é sua vez. Sou eu? É. Mavi. Posso? Vai, homem, manda sua pergunta. Obrigado. Tá certo. Valeu. Muito grato por permitir eu perguntar. Professor Roberto, quem está falando é Mavi, seu aluno lá do CERTA, aquele do PIF. Eu conheço, Mavi. Queria dizer ao senhor que... Estou brincando. Queria dizer ao senhor que estou aqui matando, né, a saudade de suas aulas ótimas que tínhamos lá no CERTA, né? E que essas aulas são muito importantes para a gente, né? E queria fazer uma pergunta no tocante ao seguinte, professor, que professor, realmente, de fato, todo esse conhecimento, né, de curva de nível, de tudo isso e tal, e aí fazendo até um alelo com aquele outro rapaz da Austrália que falou sobre aquilo tudo e tal, tudo isso, de fato, é muito complexo, professor. É muito o quê? Complexo. É muito complexo. Estou querendo fazer uma introdução para poder fazer a minha pergunta. É o seguinte, por exemplo, tudo aquilo que o senhor nos ensinou lá, né, naquele dia que a gente foi ali para o SAF, a calcular o declive, tudo aquilo e tal, aquilo se foi, né? Se foi com o tempo, porque ali quem praticou, quem continuou praticando, né? Quem não, já era. Aí isso me recorre uma coisa. Essa coisa, né? A natureza, por exemplo, não existe curva de nível na natureza, ninguém calculou nada lá. Tudo foi calculado pelo acaso, a ordem da natureza é caótica. Por sua vez, tudo está lá do jeito que está. Aí eu me pergunto, as civilizações, né, que vêm aí, desde o Neolítico, tudo vem evoluindo, né? Os povos autóctones, tudo isso, esse povo vem fazendo essas coisas conforme o senhor mostrou aí, né? Esses terraceamentos, tudo isso. Eu lhe pergunto, essas pessoas que fazem isso, né, por tradição, por sei lá de que via, por oralística, por oralidade, elas aprenderam tudo isso. É tão difícil para a gente, como
Vou dar um exemplo para terminar a formulação da pergunta. Aqueles terraceamentos todos da China, tudo aquilo, aqueles cálculos, todas aquelas curvas de nível. Essas pessoas têm esse conhecimento, absorveram esse conhecimento dessa mesma forma, através de uma metodologia científica, de um gráfico, de um cálculo, ou elas têm a maneira delas de calcular tudo isso? A minha pergunta é essa. Mavi, tu fez uma pergunta que eu não vou saber nem responder tudo, né? Porque, primeiro, eu imagino, né, pelo que eu já li, pela base histórica, né, que normalmente essas civilizações mais antigas eram muito mais adiantadas em relação ao controle e manejo da natureza e de água do que a gente, né? Os maias, os astecas e tanto, né, outras civilizações usaram muito da sua sapiência da observação da natureza para poder resolver problemas, né? Então, com certeza, eles não utilizaram nunca essas tecnologias que tem hoje, né? Para você ter ideia, esse P.A. Yeomans, esse cara que trabalhou muito essa ideia da linha do K-Point, do Keyline, essa pessoa, na época dele, ele não tinha muitos desses equipamentos, mas o poder de observação dele, de andar na natureza, de estar observando por onde, como é que a água se distribui, por onde é que a água vai, ele terminou entendendo que tinha condição dele trabalhar com esta água e tentar levar ela para outros pontos, né? Então, eu imagino que essas civilizações antigas partiram desse pressuposto, né? De um poder muito grande de observação da natureza, né? De estar lá no dia a dia, de estar lidando com ela, de estar mexendo com ela e terminaram aprendendo coisas que foram passando para as civilizações, né? As suas perpetuações das suas famílias, essa coisa toda, e com isso se ganhou muito da sapiência em relação a isso. Agora, hoje, nós temos já muitas tecnologias, muitas formas de poder fazer isso de uma forma muito mais fácil, né? Os equipamentos hoje facilitam esse processo, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, e é o que eu sei te dizer, né? Mas eu acho que se a gente começar a estudar essas civilizações antigas, né? Você viu naquela apresentação do Eurico Viana, que ele começa a mostrar todo o trabalho que as civilizações antigas fizeram, é fantástico, né? É fantástico. A turma tinha muito mais domínio sobre esse manejo de água do que a gente hoje, né? Agora, que a gente tem condição de melhorar cada vez mais, isso tem, né? Não sei se eu te respondi. Professor, muito obrigado por responder a minha pergunta. Eu não sei se eu te respondi no grau que você queria, mas as informações que eu tenho é essa, tá bom? Saudade do senhor. Roberto, Roberto, esse captador de água, essa imagem, bota essa imagem de volta, onde tem um bueiro, captador de água. Não foi eu que botei, não, companheiro. Eu não sei nem quem botou isso. Mas veja, você viu, né? Ali parece que tem um pequeno erro, Roberto, que a pessoa não usou. Quem colocou o captador de água foi Heraldo. Bote de novo aí, Heraldo. Tem uma mistura de pessoas falando aí que eu não estou ouvindo direito. Heraldo, bote de novo aí a imagem. Então, me parece que ele não usou o solo tirado do buraco para criar a parede, para que se acumular mais água. Isso aí, vê, Roberto? Vê que ele não pegou aqui o excesso de terra do fundo e não criou uma barreira, não é verdade? Ele não ajudou. Mas veja, também não tem muita necessidade, né? Está captando água, Sim. né? E, para mim, é outra forma de captação de água. Porque a tendência que ele quer aí é que essa água se infiltre, né? E o excesso dela, talvez ele possa até fazer irrigação dela. Que tem... Aqui ele fez... Tudo bem, mas eu estou falando, ele não captaria uma quantidade maior se ele botasse a parede? Claro, sem sombra de dúvida. Isso, era só isso, Roberto. Professor, obrigado. Agora é florescer. Breno. Obrigado, Bruno. Valquíria. Bruno. Eu acho que esse é lá no Clube de Heraldo. Floresça aí. Floresça aí, vá. Fica quieto, Seba. Saudade de tu, caba. Eu acho que essa foto é lá no sítio de Heraldo. Se for Heraldo, depois você responda aí.
Olha, só comentando a pergunta de Mavi. Primeiro, Mavi, que foto linda, viu? Eu acho que a gente, com o passar da dita, abre aspas, evolução, fecha as aspas, a gente perdeu o nosso observar, nosso ensinamento, aprendizado da natureza. E isso é uma grande perca. Eu acho que a gente está retomando com a permacultura e a agroecologia esse movimento. E, Roberto, minha única pergunta, você sabe que eu sou leitor de livros, se você tem literatura para indicar acerca desse tema. Tenho muitas. Vou indicar, né? Mas eu vou passar nos grupos. Então, vou disponibilizar uma série de materiais que podem ajudar vocês a, cada vez mais, ganhar mais informação e conhecimento sobre essa temática, né? Então, tem muito material bom. Agora, tem muito material bom que está em inglês, né? Que nem eu mesmo também domino, né? Eu estou simplesmente atrás de materiais que eu tenho a facilidade de ler, de compreender e de, principalmente, também aplicar isso depois. Né? Por favor, viu? Então, tem muita coisa boa. E essa temática do key point, tá? Essa é o ponto-chave, né? Isso é uma coisa que faz isso, né? É uma profissão muito nova ainda para muita gente, né? Que é essa coisa de fazer desenho hidrológico de propriedades, né? Porque a gente viu desde o início da apresentação da aula de hoje que sem água, né, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, vocês lembram quando eu falei na escala de permanência? Veja que o primeiro ponto é o clima e o segundo ponto é a geografia, quer dizer, o formato, o jeito que o terreno é, que, por sinal, tem um pensador que diz o seguinte, né? Se por acaso se o clima é a regra do jogo, né? Então a topografia é o tabuleiro. É o tabuleiro onde o jogo vai acontecer. Então, eu tenho que ter conhecimento sobre o clima, tenho que ter conhecimento sobre essa geografia e, principalmente, do manejo da água desse espaço, que vai estar muito associado à topografia e ao clima, né? Então, quando eu começo a ter o domínio sobre essas coisas, nessa escala de permanência, isso vai me ajudar no meu desenho, né? Para eu poder depois saber, porque onde eu junto a água, onde tem água junta, onde tem água acumulada, não tem água infiltrada e solo úmido, é justamente nesses espaços onde eu quero projetar minhas coisas produtivas. Entende? Então, quanto mais áreas eu tiver com esta característica de armazenamento de água e de solo úmido, né, e com pouca evaporação, esses espaços é justamente o que eu quero para poder distribuir todas as minhas ideias e atividades produtivas. Então, esse é o caminho. Mas, com certeza, amanhã, se Deus quiser, ainda eu mando para vocês, eu posto nos grupos, esse material para facilitar a leitura de vocês de ganho de mais conhecimento e informação. Tem mais alguma pergunta? Tem na fila Levi, Deisiane e Jorge Souza. Levi, você. Ô, professor Roberto, veja, quando eu cavar para fazer essas bacias, eu posso a árvore, vamos botar abaixo dela, ela vai ficar em cima. Próximo a ela, onde ela vai ficar armazenando água. Repita. Não deu para ouvir não, David. Pode sim. Repete, por favor. Quando eu fazer essas bacias para armazenar água, segurar água em cima. Vamos botar, eu moro em cima, eu quero fazer umas bacias para segurar água. Eu, nesse paredãozinho que eu vou fazer na terra e botando para baixo, ali próximo da bacia, eu posso plantar árvore ali, ao redor deles. Perfeito. A raiz dela não prejudicará em nada. Um exemplo assim, eu fiz, aí tem lá o quadrado, o redondo, uma bacia, e posso plantar umas árvores ao redor dela ali. Sim. Esta é uma grande das funções maiores, né? Você está juntando água para poder criar possibilidade de mais plantas crescerem, para poder ter mais biomassa, ter mais carbono captado, ter mais enraizamento, facilitando todo o processo de infiltração de água. Este é o objetivo, um dos objetivos maiores. Entendeu? Pronto, obrigado, entendi.
Pronto, agora é Deisiane. Bom, pessoal, hoje eu sou Deisiane, sou doutoranda do curso de Agroecologia da Rural de Pernambuco e fui convidada para participar dessa aula pelo Paulo Santana. Professor, parabéns, viu, pela aula, estou gostando muito. E eu gostaria de perguntar para o senhor, assim, nessas suas andanças, né, aí pelo semiárido, quais são as tecnologias dessas que o senhor falou que o senhor consegue que as pessoas, que os agricultores, principalmente os pequenos agricultores estando, eles conseguem ter acesso a essas tecnologias? Como é que o senhor tem visto? Eu não sei se o senhor conhece só o de Pernambuco, mas se conhecer aqui no Ceará, né, de onde eu estou falando, de Itapipoca, se o senhor conhece, de que essas tecnologias elas estão sendo distribuídas para as famílias, né? Elas estão adotando. Muito obrigada e mais uma vez parabéns. Veja, existem várias tecnologias, né? Que por sinal eu posso até, por exemplo, tem uma grande educadora na Bahia, tucano, chamada Marsha Renz, né? E essa senhora é uma americana, né, que resolveu morar no sertão de Tucano, na Bahia, e ela escolheu uma área muito pobre, né, praticamente areia branca. E o sonho dela era transformar aquela paisagem em jardim, em paraíso, né? E já faz vários anos que ela está lá, né? E ela vem tendo esse sucesso para isso, né? Então ela traz uma série de tecnologias simples, né, que ela está implantando nesta área e que ela vem obtendo resultados fantásticos, né? Então é um conjunto de tecnologias, né, que o CERTA também vem debatendo, porém pelo processo de pandemia, porque a gente está no terceiro, está concluindo o terceiro módulo, né? Está concluindo o terceiro módulo. E era justamente esse módulo que a gente ia poder se aprofundar mais de práticas no campo. Mas, infelizmente, a pandemia não permitiu muito esse processo, né? Mas eu vou postar também esse vídeo, né? Esse link para poder vocês assistir. E existe uma série, é um conjunto de tecnologias que pode ser utilizada no sertão, de fácil aplicabilidade, né? Que facilita todo esse processo desse desenho hidrológico e tentar cada vez mais ter uma produção muito mais equilibrada nessas áreas de mais carência de captação de água. Um adentro, o Marsha Renz recebe visitas, viu, pessoal? Se inscrevam, podem acompanhar ela nas redes sociais aí. Pois é, por sinal vai ter uma palestra dela, se não me engano agora, em algum dia vai ter uma palestra dela que eu vou também poder disponibilizar. É muito interessante. A palestra é no dia 27. Agora o próximo é Jorge Souza. Só aproveitar para dizer também que tem um filme, né? Porque não Paraíso, que é bem interessante, sobre o Marizela. É justamente isso que eu quero passar o link. Muito legal. Eu ia escrever aqui a pergunta, mas às vezes fica meio complicado de tentar passar e vou tentar resumir aqui mais ou menos com a minha dúvida. Eu penso, a minha dúvida é se nesses terraceamentos, né, que são feitos nas curvas de nível, se em terrenos mais acidentados é contraindicado colocar bananeiras, né? Eu pergunto isso porque eu sei que na cidade, aqui pelo menos em Recife, as bananeiras são, assim, por acumular muita água nas raízes, né? Elas são a causadora de vários desmoronamentos do morro, né? Aí eu perguntando mesmo com a primeira pergunta, né? No caso seria se a bananeira é contraindicada em terrenos mais acidentados e se caso não for, se ela serve como uma proteção também para acumular água nessas bacias aí que Levi falou, né? Se caso não for contraindicado, se elas ajudam também nesse sentido de reter água, né? Visto essa acumulação que ela tem, essa capacidade. Veja, a gente tem que lembrar que existe uma lei, né? Que, por sinal, o professor Hélio está participando aí, ele pode intervir e dizer qual é o declive, até que declive é permitido a gente poder plantar nessas áreas mais altas, né? Porque, se não me engano, Hélio está aí, Hélio, tu se lembra, Hélio, qual é o percentual de declive que é permitido para o uso de plantio e quando isso não? Hélio está presente?
Eu acho que Boa ele noite, deve ter Roberto. saído. Mas... Ah, tá aí. Então diga aí, Hélio. Eu acho que, se eu não me engano, aí é 45%. Acima disso não é permitido, não. Para mim, por sinal, isso para mim é muito alto, é muito íngreme para uma área para a gente plantar, né? Então, Exato. existe um percentual aí, né? Que a partir dessa quantidade aí, a gente devia deixar aquilo como área de preservação nativa, né? De reserva nativa. Exatamente. Mas o uso de bananeira, o bom da bananeira é porque ela rapidamente ela entorcera, né? E quando ela entorcera, ela consegue segurar mais solo, né? Mas essa coisa, eu não recomendaria muito para essas áreas que sejam tão íngremes, principalmente se for para a área urbana, né? Eu não recomendaria muito, eu particularmente, né? Mas eu não sei qual é o uso que você está pensando, porque depende muito do declive, depende muito além do declive, da geografia do terreno. Professor, eu falo mais porque eu como trabalhei na Defesa Civil aqui em Recife, né, uma época da minha vida, e a gente sempre recomendava não plantar bananeiras nos morros, né, porque ela tinha, o pessoal, inclusive, a gente dava o exemplo para as pessoas de um cuscuz, né, então ela, por encharcar o solo, quando chovia, o solo deslizava. Então, assim, bananeira é uma coisa, o capim alemão, se eu não me engano também, tem algumas vegetações que eram proibidas de serem plantadas perto das casas, né, nos morros feito Ibura, feito Olinda, enfim, por aí. E tinha essa recomendação da Defesa Civil. Aí eu vendo essas áreas aí de montanhosas com linhas d'água, fiquei pensando se também a bananeira... Entendeu? Então, praticamente, você já deu a resposta, né? Então, se a Defesa Civil está dizendo que nessas áreas não é recomendado, então é melhor não usar. Agora, os desenhos as fotos que eu te mostrei são áreas abertas, né? São outra lógica, né? Não é na zona urbana, né? Por isso que eu perguntei, porque eu imagino que talvez com proteção, era essa a minha dúvida, se segura, né? Se ela nesses ambientes montanhosos aí com grande vegetação, se teria essa mesma problemática, né? Não foi nem afirmando que seria difícil, mas é trazendo uma realidade daqui e tentando transpor aí para a aula. E é importante, só para contribuir, é importante colocar que, primeiro, que a bananeira, como o Jorge colocou, né, ela acumula água, né? Segundo, ela tem uma raiz, né? A gente sabe que é uma raiz que não tem tanta sustentação, né? E também é uma vegetação, né, que na sua decomposição, seu processo de decomposição, né, ela nesse processo também, ela retém muita água, né, então a raiz muito superficial. Então nessas áreas que são muito íngremes, é importante que você tenha vegetação, né, com a raiz mais profunda, né, e que seja, normalmente nessas áreas mais íngremes, é indicado pelo Código Florestal e também dentro das técnicas, é indicado você produzir culturas mais perenes, né? Culturas de grande, médio e grande porte, né? A bananeira também tem essas observações. Em função da raiz, superficial, né? E também isso que Jorge coloca. Ela também retém muita água, né? Só para a gente contribuir. Eu estou dizendo também que a minha experiência em relação à área urbana, né, em morro, essa coisa toda, eu não tenho muita experiência. A minha experiência é mais no campo, né? Então, eu acho que você tem muito mais experiência do que eu, principalmente até porque você fez parte, trabalhou em algum período na Defesa Civil. Então, nesses estados aí, você sabe como melhor indicar esses processos, tá bom? Agora, Guilherme. A única pessoa que está anotada agora é o Guilherme, professor. Então, acredito que seja a última questão, se não surgir mais. Então, a gente fecha com o Guilherme. Né? Família, tranquilo. Só aquela hora que o Breno perguntou a respeito do keypoint lá da linha do ponto-chave, aí você mostrou que a partir dele vai sair, né, as linhas-chaves. Essa linha-chave é a que vai distribuir as águas para as curvas de níveis, né? Veja, não é que ela vai distribuir para as curvas de nível. O papel da linha-chave é ou captar água para o key point, onde vai juntar água,
ou vai tirar do key point para distribuir para as áreas mais secas, né? Então, ela pode ter um declive para o key point ou pode ter um declive do key point para as áreas mais secas, né? Então, esta é a distribuição. E, normalmente, a linha-chave, ela só acontece dentro do Talveg. Ela não sai do Talveg. Ela não se une com outras áreas, né? A não ser que a gente crie outras linhas para poder unir. Mas, normalmente, o key point e a linha-chave, elas estão ainda só dentro do Talveg, quer dizer, dentro daquela grota. Ao sair da grota, você pode criar outras linhas para poder continuar com a distribuição de água, entendeu? Então, normalmente, as áreas que a gente vai utilizar com a linha-chave, ela vai levar a água das partes onde tem mais, onde se acumula mais água, para levar a água para a parte mais seca. E, para isso, tem que ter um desnível, né? Então, imagine um lago no alto, e daquele lago agora vai ter que sair essa linha-chave que vai devolver água para as partes de onde ela estava sendo transferida para o ponto, para a grota. Então, vai devolver água para aquele mesmo espaço, que são as áreas que vão ficar mais secas, né? Então, devolve água para esses espaços. Agora, quando você tem uma grande quantidade de água neste key point, então você pode também fazer ao contrário, né? Então, existe esse nível e desnível de um para o outro, dependendo da situação da tua área. Sim, isso aqui. Beleza. E eu acho que com esse material que eu vou postar para vocês, né, vocês vão poder entender cada vez mais, né? Agora, lembrar, isto é muito difícil falar de key point, falar dessas coisas todinha. Eu posso estar trazendo conceitos, né? Conceito, ideia, né? Princípios para vocês entenderem. Mas a gente só aprende na prática. Não tem como entender isso sem mexer na prática. Sim. Aí dentro dessa linha-chave pode ter vários key points, né? Vários pontos-chave também, né? Não, veja bem. Num Talveg, normalmente você vai ter um ponto-chave no Talveg, né? Agora, se vocês têm vários Talvegs, você pode ter vários pontos-chaves, né? E tem área que você não vai ter, área que você não vai ter o ponto-chave. Porque não tem Talveg. O Talveg é justamente a grota, onde tem água. Lembrar, gente, Talveg são as grotas, é onde a água sai das áreas da cumieira e vai juntar naquela grota, né? Então, a gente está dizendo que essas águas que vão sair das partes mais altas e vão vir para a grota, a gente depois, com esse trabalho, a gente vai tentar devolver esta água para o mesmo espaço de onde ela estava saindo. Porque se toda a água está saindo da parte mais alta, está vindo para uma grota, significa que a parte de onde aquela água saiu vai ficar seco. Então, qual é o trabalho que tem que se fazer para devolver esta água para a parte mais seca? Entende? Então, é por isso que, normalmente, as curvas, a linha-chave que vai ser utilizada, ela vai ter um desnível ao contrário, né? Que é pela a água que vinha devolver para aquela mesma área. Ok. Saquei, mas vendo o material, boto fé que vai clarear melhor. Pois é. É o jeito, viu? Por mais que eu tente explicar, por mais que eu mostrei, você veja que eu trouxe uma série de imagens que era para poder vocês entenderem, mas a coisa não é tão simples assim, né? Não é tão simples. Agradecido. Valeu, Fábio. Mas a lógica, se por acaso eu conseguir fechar essa aula de hoje, trazendo o que é importante para todos, principalmente para a gente estar fazendo um curso desse, é entender que o desenho hidrológico da propriedade é uma das coisas mais importantes que tem, que ótimo. 2, a gente tem que entender que eu tenho que ver onde é as partes mais altas da propriedade e onde é que nessa parte mais alta eu consigo acumular água, né? Que é para poder depois reticular, quer dizer, distribuir esta água de forma muito mais uniforme. Então, isso é outro pensamento, né? É outra lógica que eu gostaria muito que isso ficasse, né, com vocês. Outra é que existe uma série de tecnologias que eu posso melhorar essa captação de água, esse barramento de água e essa provocação para que a água infiltre no solo e não escorra no solo, né? E outra coisa é que
nós temos que botar isso na cabeça. Nós não podemos ter área descoberta, né? Quanto mais nós produzimos uma camada verde em cima do solo, estratificada, quer dizer, através de sistemas agroflorestais, de faixas, de franjas, quer dizer, tem uma infinidade de tecnologia que pode facilitar esse processo de a gente poder impedir que esta água caia, escorra e leve com ela, saia levando com ela toda a riqueza do nosso solo, entende? Então, se por acaso essa mensagem ficou, eu estou muito satisfeito, entende? Que eu gostaria que ela é o pontapé inicial para poder a gente correr atrás de mais informação, de mais conhecimento, né? Entender mais coisas sobre isso. Porque curso nenhum termina formando a gente na sua plenitude, né? Por mais que traga informação, mas sempre deixa a desejar alguma coisa. Então, se a gente quer cada vez mais ser um bom profissional, eu tenho que correr atrás, tenho que estudar mais, tenho que ler mais, tenho que pesquisar mais, né? Então, esse é o caminho e eu espero que eu tenha ajudado, né? Eu sei que vai ficar sempre dúvidas um pouquinho, que bom que fique, né? Que é para poder criar curiosidade, né? Criar esse conflito ali para poder a gente correr mais atrás de informação. Então, obrigado a todos. Eu espero, não sei se tem alguma pergunta mais aí, deixa eu perguntar a Valquíria para poder a gente dar continuidade no processo de fechamento da aula. Professor, não tem mais ninguém para fazer pergunta, não. Só tenho eu para chamar o professor para um dia vir visitar. A gente tem que fazer um trabalho. Eu tenho bastante talveg, bastante curva de nível que eu tenho que fazer aqui. Tem trabalho para caramba. Obrigada, professor. Eu acho que o professor Abdelaziz vai avisar. Você agora. Eu gostaria de algum comentário. Deixa eu fazer um comentário, Moura, ainda. Sei que já está. Deixa eu dizer só uma coisa. Que bom que agora no CERTA, nessa turma agora, né, tem duas pessoas que também participaram de um curso desse, que é Renata e Paula Sá, né? Todas duas podem ajudar muito também vocês, né, para tirar dúvida, essa coisa toda, e também poder visitar vocês para poder ajudar nesse processo da gente cada vez mais entender de como a gente fazer esse desenho hidrológico das propriedades. Pronto, Moura, esteja à vontade. Eu gostaria de ampliar essa discussão das águas para as políticas públicas de desenvolvimento rural dos municípios. Desde 1992, quando o CERTA foi sugerir um roteiro para o desenvolvimento rural, estimulava que os municípios conhecessem todos os córregos da água, de onde ela vinha, para onde ela vai e o que é que ela leva. Então, numa associação, seria muito bom que numa associação tivesse uma equipe para pensar solo, uma equipe para pensar água, uma equipe para pensar a vegetação. Está cortando sua voz, gente, não está escutando tudo, não. E agora travou. Não está te escutando, não. Mais devagar. O problema não é falar devagar ou ligeiro, o problema é que a sua internet está ruim. Então, de outros momentos, a gente conversa sobre isso. Ok? Amanhã nós teremos o Falcão, que a turma de Ibimirim já conhece. Eu queria que vocês divulgassem o máximo possível para quem já conhece Ibimirim. E para a turma de Glória, noite. Até amanhã, então, gente boa. Olha, gente, eu me comprometi e amanhã, ou até depois de amanhã, eu estou postando esse material nos grupos, beleza? Pode aguardar que o Roberto, quando diz uma coisa, ele faz. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Massa, vai decidir aí. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, boa noite a todos.